Dando sequência à Rota dos Alquimistas, vamos hoje falar sobre a sexta ideia dessa travessia pelo conhecimento alquímico, a ideia que chama criatividade. A semana que vem a gente vai postar a sétima ideia e nós temos uma coisa bacana, quando a gente fecha o primeiro setenário, o segundo setenário também, a gente costuma fazer uma junção depois da sétima ideia, dos setenários, né? No caso, o primeiro setenário, e faz uma junção da ideia, onde a gente vai ligando uma ideia a outra, e depois lá no final, quando a gente chegar na 32ª ideia, a gente faz uma ligação de todas elas e tal. Então a gente tem esse hábito. Só um detalhe que uma pessoa me perguntou, quanto somos, né, assim, na criação do vídeo, e eu tinha falado assim, não, eu faço sozinho e tal. Eu falei, não, é que você fala gente, nós e tal. E a pessoa fez um comentário, não entendi muito direito assim, mas dizendo que isso era uma coisa meio de absolutismo. Eu falei, não. Expliquei para ele aqui, na verdade, eu trato a sabedoria como uma mãe, né? E também digo aqui como alquimista que a sabedoria não é um atributo, e então um pouco uma aptidão. Ela é, na verdade, uma inspiração. Então, quando eu falo nós, na verdade, é essa sabedoria que me guia, né? A sabedoria da inspiração que eu vivo pelas ideias, né? Então, eu também junto as ideias nisso. Então, quando eu falo nós, na verdade, eu estou falando sobre esse aspecto total de um conhecimento, né? Então, é por isso. Assim, então, nós costumamos fazer isso, né? A gente costuma juntar, né, numa coisa só, né, cada 7 ideias, né? E fica uma coisa bacana. Mas, prosseguindo, a gente vai falar hoje sobre criatividade. Criatividade é a atividade de criar. Criar é a arte de compor pelas ideias pré-existentes, né? Porque as ideias elas podem não estar existindo ainda, né? Ou seja, elas podem não estar na sequência de fatos ou de experiências e vivências da sua vida, mas elas são. Então, a criatividade é essa arte de você usar da aptidão natural que temos, da inspiração, que ela sim é uma aptidão, de você permitir com que você crie na sua vida um novo estado de coisas, né? Ou que você crie na sua vida um aperfeiçoamento daquilo que já vive. Porque tudo acontece assim, na verdade. Quando a gente fala na alquimia que as ideias são a matéria-prima, né, ou que a matéria-prima é as ideias, a gente diz isso porque elas realmente são o que fundamentam a vida da gente, né? Tudo nasce de uma ideia. E quando vivemos essa nossa travessia por essa vida tridimensional, né, por essa vida emocional, né, que é nesse planeta, nós estamos vivendo os fatos de ideias que já foram pré-existindo na vida da gente. Pode ser, por exemplo, ideias que nós fomos recebendo pelas gerações dos nossos antepassados, né? Vendo nossos pais e tal. Mas é uma coisa importante aqui de dizer que se você fez, na verdade, o capítulo 1, o capítulo 2 do curso, e está fazendo o capítulo 3 do curso de alquimia, talvez fique mais claro o que eu quero dizer. Se você não fez ainda, ou se você não se interessa em fazer, você vai ter que pesquisar um pouco, pensar um pouco no que eu vou dizer. Que seria o seguinte: em verdade, não existe uma herança obrigatória do padrão de comportamento emocional,
ou do padrão de comportamento de pensamento, né? Ou seja, nós não herdamos obrigatoriamente dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, um padrão de comportamento emocional e de pensamento. Nós não herdamos. Nós, na verdade, aceitamos e passamos, por ser algo conhecido a gente passa a repetir aquele padrão. Então, assim, isso pode ser mudado e deve ser mudado. Em verdade, você deve buscar a autenticidade das suas próprias vivências emocionais. Buscar a autenticidade da sua maneira de pensar. Como a gente falou na ideia anterior, da emancipação da sua consciência em relação a esses padrões também, né? Você pode reparar assim que, sabe, não que você repita as mesmas emoções, mas as emoções que são como se fossem padronizadas, né? Em relação ao que seus pais viveram, a sua família viveu. Aí de repente você casa ou você se junta com alguém e são dois seres vivenciando, vamos dizer assim, assumindo, na verdade, uma herança emocional que vai gerar conflitos, é claro. Se você romper com essa herança e você começar a assumir para você uma autenticidade, de uma maneira própria de vivenciar suas emoções, você vai, na verdade, ter um novo estado de coisas na sua vida. E o que proporciona isso a você é a criatividade. E como é que você utilizaria a criatividade? É você não decidindo a sua vida pelo óbvio. Sabe, o óbvio. É uma sequência que seja previsível, né? Que é o que todo mundo faz, né? Por exemplo, assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, sem respeitar a própria instabilidade do movimento da vida, né? Sem considerar, na verdade, isso. É preciso que você assuma que você é um ser incomum. Você é um ser incomum. E que você, em verdade, é uma ideia perfeita e ilimitada. Ora, você, na verdade, ao se posicionar de forma imperfeita e limitada, né, por você estar preso, se prendendo a padrões, você acaba limitando a capacidade criativa. A gente vê também isso muito, por exemplo, a gente vê hoje em dia assim, nas expressões artísticas, né? De repente, alguém faz algo que foi um sucesso e você repara que as pessoas vão repetindo aquele tipo de padrão, né? Vão fazendo aquilo. E de repente surge uma expressão de arte que é, vamos dizer, autêntica, né? Que é diferente, cujo artista está autêntico naquilo, autêntica naquilo. E isso gera uma diferença que pode não ser aceita, mas vai chamar atenção, né? E a vida é assim, né? Aquilo que a gente chama de sair do lugar comum, né? Porque o comum, na verdade, é uma coisa muito ilusória, né? O que seria comum em verdade? Comum em verdade é o espaço que habitamos. Comum em verdade é a maneira como a mente coletiva dita as formas pela qual a vida pode acontecer. Mas você é um ser incomum, né? E aquilo que é incomum sempre, vamos dizer assim, está acima do que é comum, porque gera, na verdade, é um ponto, na verdade, de tangência daquilo que é comum. Portanto, sai fora, e saindo fora permite novas possibilidades, né? Temos que admitir sempre, a vida não é um reino das probabilidades, ela é o reino das possibilidades. Ou seja, por tudo ser ideia, qualquer ideia que você pense, aquilo é possível. Você pode me perguntar assim, puxa, mas existem coisas que são impossíveis de ser realizadas.
Eu digo assim, será? Pesquise sempre. A questão da criatividade é você pesquisar em você mesmo sempre. Pesquisar a razão daquilo. Quando você encontra uma razão, você encontra uma força invencível para executar aquela criatividade. Esse é o processo. E você encontra essa razão debruçando o seu pensamento sobre a própria ideia que você quer criar. Não sobre aquilo que está sendo feito. Tentando a comparação. A comparação é trazer algo que seria criativo para um padrão comum. Comparar. Não, sabe, pega a sua ideia, pega a sua inspiração e debruça o pensamento sobre ela, buscando uma razão daquilo. O que seria a razão? A razão, a gente já falou isso, a razão é a lógica do que se sente. Então, quando você encontrar essa lógica, você encontra o caminho pela qual você vai exercer a criatividade, ou seja, a atividade de criar. Não é um processo, vamos dizer assim, complexo isso. É, na verdade, um processo de você... Na alquimia, a gente deixa claro uma coisa, que tudo se faz da mesma maneira como a natureza se desenvolve. Se faz por projeção e concentração. Né? Ou se espalha e se junta, né? E se recolhe e tal. Mas as palavras que a gente poderia usar de maneira mais lúcida seria por projeção e concentração. Ora, quando você, na verdade, aspira a criação de algo, pode ser a criação da renovação da sua vida, da transformação de algo, ou realmente uma criação de algo que seja inusitado, você automaticamente vai buscar a inspiração daquilo. Né? Essa aspiração veio por uma inspiração. Você tem que buscar a razão daquilo. Como que você busca isso? Pensando naquela ideia. Porque aquilo se espalha em milhões de possibilidades de como acontecer. E de repente, ao você pensar sobre ela, sem comparar com o que está acontecendo, com o que já existe, você encontra um sentido. E é ali que você concentra a sua força para você exercer a atividade da criação. Essa atividade da criação que chamamos criatividade, ela é, na verdade, a aptidão da sensibilidade humana. A gente pega crianças, né? Eu tenho uma netinha de 3 anos, se já não falei isso, e a gente vai brincar. E ela usa muito a imaginação dela na brincadeira, a criatividade. A minha filha incentiva, meu genro também, eu costumo brincar com ela usando isso, mas muitas vezes alguma coisa não é como ela queria que fosse, um objeto, um brinquedo, alguma coisa, e ela então, como toda criança, ela fica brava. E eu falo assim para ela, mas vamos usar a imaginação, vamos usar a criatividade, vamos fazer de conta que é. E na brincadeira acaba sendo. Olha, vamos fazer de conta que é. Fazer de conta. Ou seja, você, na verdade, como eu vou explicar isso? Vamos usar assim um pouco da nossa criatividade, né? Fazer de conta, ou seja, você vai fazer aquilo que você contaria como se fosse. Portanto, em verdade, passa a ser. Basta que você aceite. A grande questão do sentido, da realização de algo, está na aceitação. E aqui que tem um detalhe, né? A gente percebe nessas... Não quero
eu não quero dirigir para as coisas, mas assim, a gente percebe muita gente falando sobre como realizar o pensamento, de você admitir a possibilidade do pensamento, né, da realização de algo. Em verdade, não é você aceitar que aquilo possa acontecer, não é isso. Na verdade, é você aceitar para que realmente algo seja real, se torne realidade, é você aceitar o algo como existente. Não com a possibilidade de. Porque a possibilidade está no campo da projeção. Quando você concentra, quando você define, que você diz assim, olha, isso, você não tem mais como. Se você admitir a possibilidade daquilo, ainda estiver nisso, você está, na verdade, duvidando daquilo. Não é isso? Porque a tudo que se afirma porque algo se nega. Então, é importante que isso fique claro, né? A criatividade, ela entra no ponto de você não admitir a possibilidade, não aceitar a possibilidade, mas aceitar a coisa em si, como, assim, como é a realidade. Tem muitas histórias que eu poderia falar, mas fica uma coisa muito chata. Eu queria falar sobre algo, eu queria demonstrar isso de algo que fosse realmente efetivo na sua percepção, algo que realmente trouxesse para você essa compreensão da criatividade, da grandeza da criatividade, dessa atividade de criar. E eu penso que talvez eu poderia ir pelo caminho da sua gestação, quando você estava sendo concebido no útero da sua mãe. Claro que você não possui memória disso, quase ninguém possui, mas nem precisa de regressão para isso. Se você fizer um exercício de voltar um pouco a sua atenção para si mesmo e você começar a buscar por que você tem certos padrões de comportamento, né? Qual a razão de certos padrões de comportamento, e você procurar fazer uma relação disso. Isso é um processo de meditação, né? Uma relação disso com sua mãe, com seu pai e tal, e você começar, vai vir, claro, porque a memória disso está no seu inconsciente, da sua gestação, vai vir em você essas inspirações. Você imagina que no útero da sua mãe, você estava lá se compondo, né, como uma estrutura física, e não havia um manual lá dentro. Havia apenas as informações que a tua sensibilidade captaram da própria estrutura da natureza. Quando você nasceu para esse mundo, você também não veio com um manual de uso. Você foi crescendo, sabe, vamos dizer assim, afrontando o mundo de gigantes, né? Porque você era uma criança, e esses gigantes geralmente foram tentando te moldar, porque também não possuem um manual, foram tentando te moldar de acordo com aquilo que eles achavam que era melhor para eles. Para eles. E você foi indo se moldando assim, e de repente você chega numa fase adulta e você repete as mesmas coisas, porque não existe um manual. E é claro que não existe um manual, porque você não é uma máquina. E a vida não é um padrão. Olha, presta atenção. A vida
ela não é também o comum. Ela é a todos comum. De forma incomum para cada um. Porque ela é, na verdade, um manancial de ideias. E a maneira como você vai interagir com as ideias é uma maneira criativa sua, de propriedade sua. E a criatividade, ela vai fluir quando você permite que essa propriedade sua flua pelos seus pensamentos, pela sua aceitação, flua não pela maneira como você se indaga em relação à vida, mas pela maneira como você se indaga em relação a você mesmo. Porque a gente percebe o quanto as pessoas muitas vezes criam questionamentos em relação à vida. Né? Por que as coisas são assim? Por que tem que ser assim? Não. Por que você tem que ser assim? Você tem que ser assim. Por que você tem que aceitar essas coisas? Por que você não pode simplesmente permitir-se a aceitação de um novo estado de coisas, de uma renovação de si mesmo? Pela criatividade. E a criatividade, ela realmente flui. Flui. Existe um exercício na alquimia que a gente costuma oferecer aos seus aspirantes, aos seus praticantes, de criatividade, que é muito bacana. Que é você... Nós temos... Acho que vocês já sabem disso, se você acompanha o canal. Nós temos aqui uma série de vídeos, nós chamamos de Oficina de Alquimia. Hoje nós estamos colocando as coisas práticas da alquimia. Lá nós vamos detalhar essa técnica que nós vamos falar hoje, né, para você. Nós vamos colocar aqui porque faz parte da gente quando a gente expõe sobre criatividade. Né, que é para você permitir com que a criatividade, sabe, aconteça e flua para você. Há como você sair do lugar comum. Por exemplo, se você é destra, né, e você vai fazer alguma coisa, sei lá, você vai comer, por exemplo, né, os destros, eles seguram a faca com a mão direita, né, acho que é isso, né, para cortar com a mão direita. Então, quando você for comer, sabe, você está precisando buscar uma maneira de você, sabe, sair, né, permitir clareza dos seus pensamentos. Tente cortar com a mão esquerda. Né? Você vai... Qualquer coisa que você vai fazer, assim, simples, né, que você automaticamente faria, por exemplo, pegar uma caneca, alguma coisa, pegue com a outra mão, sabe, altere, né? Um movimento consciente disso. Você está criando, na verdade, um espaço em você para você, porque a tua intenção é você encontrar, né, a maneira como o teu pensamento vai debruçar sobre si próprio, ou seja, ele vai entrar em estado de reflexão para que a criatividade possa exercer o seu poder criativo. Então, quando você faz isso, você gera no seu cérebro uma aceitação de um novo estado de coisas, né? Porque o cérebro, ele é fantástico, mas ele não é autônomo, né? Ele não é um órgão pensador. O cérebro não pensa, você não pensa no cérebro. Ele é, na verdade, e ele é viciado nas emoções, né? Ou seja, ele repete o padrão de emoções. Ele não é uma máquina, mas é como se fosse uma máquina, ele repete. Então, quando você muda, né, um padrão de comportamento, ele, sabe, porque ele não é aquela história, ele é um órgão. Né? A inteligência é você, não ele. Então,
ele respeita e ele abre espaço, entendeu? Ele permite que aconteçam novas emoções, né? Novas sinapses e tal. É mais ou menos por aí que acontece. Né? A gente não vai aprofundar nesse caso, né? Mas, entendeu? É uma prática que a gente oferece para as pessoas que fazem alquimia. E uma prática muito bacana também, que é de você escrever. Mas aí que tá, não é escrever, sabe, um livro. Né? É você procurar escrever de forma sucinta. Lembra? A projeção está acontecendo. Né? Então, sabe, e é importante aqui, né, escrever sem apagar, né, rabiscando, mas sem apagar, né, porque esses rabiscos são importantes, sabe, no processo da criatividade, né, de você ter, vamos dizer assim, o despertar da sua percepção para a sua criatividade. Então, você escreve, por exemplo, assim, puxa, eu dá um exemplo, né? Puxa, eu quero realizar isso na minha vida, né? E tal, e paraná. E você fala assim, não, mas sabe, você rabisca, não é bem isso, sabe? Vou tentar resumir mais, colocar. Por que isso? Porque você está buscando a concentração, a concentração, a concentração, até o momento em que você, numa frase, você encontra o sentido. Sabe? E o teu pensamento consegue entrar em estado de reflexão, porque é aqui que a criatividade começa a fluir. Flui assim. O teu pensamento ele vai projetar as possibilidades em imagens do que você quer realizar. Porque são infinitas ideias, né? E são todas as possibilidades permitidas, todas as possibilidades, ou seja, tudo é possível. E você vai, então teu pensamento vai navegar para essas possibilidades e ele vai fazendo o quê? Ele vai sintetizando, 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 procurando uma que seja a sintonia da sua própria vibração. Né? E ele encontra. Isso chama-se processo de reflexão. Quando ele encontra, ele passa por um processo muito bacana, quando ele vai estar na concentração, né, que filosoficamente pode ser chamado de um estado de silêncio. Né? Por que silêncio? Porque ele já não questiona, ele já não procura, ele encontrou um ponto de concentração. Então ele se silencia, né? Ele vai se voltar àquele ponto. Quando ele se volta àquele ponto, ele encontra o processo o silêncio, ele encontra o processo da contemplação. E é aí que a criatividade flui. Quando você contemplar a verdade da ideia que você quer criar, o ato da criação acontece. No Gênesis, né, que fala sobre... Está escrito assim que então Deus decretou, faça-se a luz, que a luz foi feita e tal, e passa uma monte de coisa e ele fala assim, como a luz era bela. Né? Ou seja, houve uma contemplação. Né? E esse é o processo, né, de você permitir que a criatividade... Porque aqui tem uma coisa muito bacana. Né? Você não pode... Se você for colocar a criatividade dentro de um padrão de comportamento, ela nunca vai expressar aquilo que é bom, belo e grande. Por não expressar o que é bom, belo e grande, ela perde a sua capacidade criativa de verdade, a sua capacidade criadora. Ela passa a ser uma repetição do que já há. Então você adaptou, na verdade, a ideia que você queria, você adaptou a tua criatividade, né, ao que é padrão. Ou seja, a famosa caixinha, né, você fez as coisas como todo mundo faz. Né? Tem uma coisa interessante, eu conheci isso há muitos anos atrás, um professor de teatro, ele era um senhor, e era um senhor bacana, sabe? Naquela época ele devia ter uns 60 e poucos anos. E uma vez ele falou uma coisa muito legal, né? Que ele disse assim, se você, numa peça, né, de teatro,
Se você for fazer uma apresentação hoje de um personagem, e você então apresenta ele, e amanhã você fizer a apresentação idêntica, ou seja, você fez ontem e amanhã você faz a mesma coisa, é porque na verdade você não representou. Na verdade você apenas robotizou uma apresentação. E aquilo eu achei muito lindo, né? Porque é verdade, né? Imagina que somos seres que nos ampliamos quando fazemos algo, né? E você então representa algo hoje e amanhã você vai representar a mesma coisa de forma diferente. Né? É uma coisa que sempre muita gente, mas muita gente não é que criticava, né? Mas achava meio esquisito isso, né? Nos cursos, no curso de alquimia, eu não tenho, na verdade, o curso pronto, né? Eu tenho tópicos, né? Então, assim, eu tenho anotações de tópicos do que eu vou falar. Que nem esse vídeo, na verdade, eu sabia que eu ia falar sobre criatividade, né? Mas eu não escrevi nada para ele. Por isso que às vezes eu vou por inspiração, eu não consigo fazer isso, né? Eu acho que não sei, eu não consigo, eu não gosto, eu prefiro fluir no momento. Então, no curso, eu sabia os tópicos. Então, assim, eu dava um curso, por exemplo, capítulo 1. Então, eu ia fazer o capítulo 1 do curso e eu dava aquele capítulo e tal. Aí, aquela pessoa que fez aquele dia, ia ter um outro a semana que vem. Ela pergunta, posso repetir o capítulo? Não pode, claro, isso que tal. A pessoa ia lá, eu assim, Chico, eu não fiz esse curso. Eu falei, não, mas é o mesmo. Não, mas eu não fiz, entendeu? Eu falei, não, é o mesmo. Eu falei, os temas são o mesmo. Né? Mas, sabe, ela falou assim, mas o que você falou semana passada? Eu falei, claro, quem falou semana passada já não existe mais. Ou seja, eu mudei. Entendeu? Nós mudamos. Né? E é importante. O que eu falei a semana passada me ensinou, fez com que eu me ampliasse. Aquelas ideias me transformaram. Porque isso é que é bacana, né, na criatividade. Permitir com que as ideias te transforme. Para que você cada vez mais atinja o que é de bom, de belo e de grande. Cada vez você se aproxima mais disso. Então, criatividade é o ato de criar, a atividade de criar. E criação é a arte de compor pelas ideias. Olha, meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês, na verdade, é que essa travessia, que nós chamamos de Rota dos Alquimistas, ela é o descortinar da pureza humana. Há uma coisa que a gente sempre falou na alquimia, é necessário que você resgate a tua infantilidade, que você permita com que a sua alma se rejuvenesça constantemente. E isso não é olhar o mundo como uma criança olha, mas é viver no mundo como uma criança vive. Há duas maneiras de você viver o dia de hoje, né? Viver como se fosse o último, ou viver como se fosse o primeiro. Eu sempre prefiro viver como se fosse o primeiro, e sempre procuro viver como se eu tivesse a eternidade à minha disposição nessa vida. Porque eu tenho projetos ainda, né? No auge dos meus 59 anos para 60 anos, eu tenho projetos ainda que eu realmente quero realizar e eu confio que eu vá fazê-los. E se eu tivesse já vivenciando, né, porque tem uma coisa cerebral interessante que inibe a criatividade. Né? Quando você atinge uma certa idade física, você não conta os dias como... Você conta os dias, na verdade. Puxa, um dia a mais, né? E um dia a menos que eu vou estar aqui, entendeu? É um processo cerebral, que você deve romper com isso. Na verdade, não é nem um dia a mais e nem um dia a menos. Foi um dia, sabe? Foi um instante na eternidade em que você teve a oportunidade
de criar. Você teve a oportunidade de realizar-se, de acontecer-se. E olha, realizar-se e acontecer-se é cada vez mais ter a percepção sua como ideia. Porque você é somente e tanto uma ideia. E isso é libertador. Porque uma ideia, ela não tem limites. Uma ideia não tem conceitos. Porque é a ideia que gera os conceitos. Uma ideia não morre. Uma ideia, ninguém aprisiona. Então, se você começar a viver como ideia, começar a se ver como uma ideia fluídica pela vida, você se liberta. Porque é isso que você é em verdade. É isso que cada um de nós é em verdade. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu comecei esse vídeo para falar sobre a sexta ideia, que é a criatividade, porque o número 6 tem a inspiração da arte, né, e da ciência. Mas para falar sobre criatividade com um propósito concentrado em mim de te falar o que eu acabei de falar, que eu quero repetir agora. Você é uma ideia. É somente e tanto uma ideia. E essa é a grandiosidade da natureza humana. Ser ideia. E é por isso que o ser humano cria conceitos, cria ideologias. Ideologia, né? Logia, estudo, ideia, estudo das ideias. É por isso que o ser humano busca idealismo, sufixoísmo. Ele indica, não é condição, é condição. E condição de ideia, né? Ou seja, porque você é ideia, ideia. Olha que libertador. Então, pensa, essa carga toda que você tenta assumir para si, das suas dores, dos seus prazeres, são efêmeros. São, vamos dizer assim, as paisagens da travessia. Se liberta, para que a tua criatividade realmente flua. A criatividade que em verdade é você. O que é criatividade? É o que você é. Portanto, não usar a criatividade é você não fluir como ser. Porque criatividade é o ato de criar, a atividade de criar. E somos criadores. Co-criadores, porque a matéria-prima já foi criada. A matéria-prima são ideias. E nós, como ideias criativas, não como ideias criadas. Pensa, há uma diferença no ser humano com o resto da natureza. O ser humano é uma ideia criativa, não uma ideia criada. Ele consegue então compor a vida, compor as coisas pelas ideias criadas, porque tudo já está feito, tudo já está feito, porque tudo é ideias. Bom, eu espero que eu tenha conseguido colocar nesse vídeo
a grandeza da criatividade. Eu vou pedir licença a vocês e vou me permitir fazer isso, né? Eu não costumo ver os vídeos, mas talvez esse eu veja, porque se faltou algo, se não ficou claro, talvez eu repita, né? Ou então eu anote, para não esquecer, na junção do centenário, eu volte a falar sobre um outro aspecto, que com certeza isso vai ser feito, sobre criatividade, tá bom? A sexta ideia da Rota dos Alquimistas, essa travessia pelo conhecimento alquímico, criatividade. Espero que... Eu senti um prazer nisso. Espero que esse prazer tenha conseguido passar pela lente e atinja você. Abraço imenso. A gente se vê.